Buenas noches, saludos cordiales desde la ciudad de Cuernavaca, en México. Un abrazo para toda la gente buena que cada noche, entre lunes y jueves, se une a este espacio de conversaciones generativas, donde tenemos una propuesta, generar un conocimiento, hacer una devolución o bien dejar una reflexión en las diferentes temáticas que abordamos. Hoy es un día muy especial, me siento muy complacido también y la verdad es que es un privilegio comunicarnos, en mi caso, desde México y también tanta gente que en Costa Rica se une, en Guatemala, en Uruguay, hasta Chile, donde tenemos el gran honor y creo que esa gran virtud de poder compartir con una experta académica, con quien desde el primer momento que hice contacto, se generó una química maravillosa en la disponibilidad, en la disposición. Quiero decir que es una hora más tarde en Santiago, son las 10 de la noche en Santiago de Chile, y le agradezco también el tiempo que está sacando dentro de su agenda para compartir con nosotros. Me refiero a la doctora Eugenia dos Santos, quien es socióloga, máster en historia, es doctora en filología hispánica y es una académica muy destacada de la Universidad de Santiago de Chile, con quien hoy vamos a conversar un tema muy claro, muy real, pero también muy educativo, que tiene que ver con el tema de la hambruna y lo que está sucediendo, no solamente a partir de lo que se está dando con la pandemia, sino en un contexto general, pero por supuesto también tiene que ver el tema de hambruna y devastación a partir del COVID-19. Así que un gran abrazo hasta Santiago de Chile, desde México, doctora, bienvenida, y es un gusto, realmente un privilegio el espacio que usted nos da, conociendo su apretada agenda para compartir con nosotros en este conversatorio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar interesado en las temáticas que tratamos y un saludo a todas las personas que están unidas acá junto a usted todas las noches y hoy día especialmente. Así que un saludo a todos. Muy bien, gracias, doctora. Adelante. Muy bien. Vamos a ver, hay un tema que de primera entrada nos puede ocasionar dolor, preocupación, pero son situaciones del día a día que enfrenta la humanidad. ¿Cómo podríamos hacer un abordaje inicial, una explicación a manera de introducción de lo que significa este tema de hambruna y devastación a nivel de la humanidad? Yo creo que desde el ciclo passado, del início do ciclo passado, nós entramos em uma espiral bastante bastante relevante com relação à falta de alimentos. A falta de alimentos no mundo que provoca o flagelo de la hambruna não é uma falta de alimentos por la falta de produção. É uma falta de alimentos por uma questão que vai mais allá de la cantidad de lo que produzimos. É um tema econômico, é um tema político, e eu creio que o mundo ha criado, a partir do modelo econômico que ha desarrollado, digo, desde o início do ciclo passado, ha criado brechas muito importantes que deixam uma parte da população do mundo como dividida entre os favorecidos e os menos favorecidos. Então, se isso implica uma série de dolores, como disse você a princípio, uma série de fatores que os governos de diferentes países, principalmente de los países em desenvolvimento, que han criado uma fragilidade muito grande, uma vulnerabilidade muito grande em la condição e no desarrollo de la vida dessas populações, não? E desde essa perspectiva, o trabalho que eu trago hoje é um trabalho sobre os números que existiam antes da pandemia do coronavírus, que, no fundo, a pandemia do coronavírus, o que vem a revelar todas nossas heridas, principalmente em nosso continente latino-americano,
pero no es solamente nuestro continente que sufre, ¿no?, con la temática de la falta de alimentos. Entonces, yo quisiera empezar mi presentación hablando de seguridad alimentaria, hablando de los derechos humanos, que uno de los derechos humanos es alimentarse y alimentarse bien. Y también decir por qué las poblaciones más vulnerables es que sufren más en nuestro continente con la temática del coronavirus. Entonces, no sé si puedo compartir para Por supuesto, que... doctora, adelante. Ok, yo quisiera compartir algunas láminas un poco para dar a todos una visión general de lo que significa seguridad alimentaria y principalmente inseguridad alimentaria y los números, ¿no?, que nos deja, creo que de cierta forma, impactados en saber que vivimos en un momento, ¿no?, de tal desarrollo y de tal progreso tecnológico, pero que sufrimos el embate de la mezquinez, de la falta de empatía con el otro, o que lleva a ese escenario tan terrible, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes. Adelante, doctora. ¿Se ve? Sí, señora, vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Bueno, hay una frase de Kofi Annan. Doctora, disculpe, nada más, si pudiera darle el clic a la lámina para hacerlo un poquito más, muy bien, exactamente. Ok. Muy bien. Hay una frase de Kofi Annan que dice que el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades, ¿no? Y contribuyan al progreso de sus sociedades. Las personas cuando piensan en el hambre, piensan que el hambre es solamente una forma de decir esas personas pasan hambre, pero si esa persona pasa hambre, esa persona no tiene ninguna potencia, es como un ser muerto. Y la seguridad alimentaria, ela existe quando todas as pessoas têm acesso, em todo momento, seja físico, seja social, a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para que elas possam cumprir suas necessidades nutricionais. Isso é super importante para o desenvolvimento de uma vida sana e ativa. Combinado esta temática com os conflitos que temos hoje em curso, essa espiral de desigualdade, essa escalada da crise climática, que também contribui para a produção de alimentos, nós outros dias nos vimos com o coronavírus, esse sistema alimentar tão deficiente, altamente sacudido, onde milhões de pessoas estão a bordo da inanição. Se nós outros não atuamos pronto, e isso eu estou falando que provavelmente desde o início do ciclo passado temos problemas de hambruna no mundo, mas hoje dia temos 12 milhões de pessoas que podem morir-se de hambre devido às repercussões sociais e econômicas da pandemia. Eu estou falando hasta o final do ano. Bueno, em nosso mundo profundamente desigual, cada ano milhões de pessoas vivem e morrem de hambre. E eu les dije a princípio que eu ia mostrar uns números, por quê? Porque 821 milhões de pessoas em situação de inseguridade alimentária existem hoje dia, de las quais aproximadamente 149 milhões sofrem hambruna a nível de emergência. O que significa isso? Que há pessoas que sofrem hambrunas por determinado rato e há pessoas que permanecem em situação de hambruna. A atual crise não se deve à falta de alimentos, como eu disse a princípio. Os níveis de hambruna são tão devastadores que são sintomas desse sistema alimentário que não ha permitido que milhões de pessoas comam, não? Se alimentem. Ou seja, ha permitido que milhões de pessoas passem hambre no planeta. Um planeta que produz alimento suficiente para todos e todas. Então, se
a pergunta que temos que fazer, e eu sempre digo a mis estudantes, que nós temos que fazer a pergunta por que estes alimentos não são distribuídos de forma equitativa para que possam chegar a todas as pessoas. Quem produz alimento? Não é certo? O setor agrícola. A agricultura é o maior empregador do mundo e proporciona meios de vida a 40% da população mundial. É a maior fonte de ingresso e de emprego para os hogares rurais pobres. Aqui existe uma explicação por quê. Porque a pobreza que nós temos hoje dia no mundo está em las zonas rurais. Não? Então, se aqui eu digo que a maior fonte de ingresso e de emprego de los hogares rurais pobres está na agricultura. Outro número que é importante, que 500 milhões de pequenas granjas em todo o mundo produzem 80% dos alimentos que consomem a grande parte do mundo em desenvolvimento. Se nós invertirmos em pequenos agricultores, homens e mulheres, seria uma forma de aumentar a segurança alimentar e a nutrição para os pobres, assim como a produção de alimentos para os mercados locais. Se nós invertirmos em pequenos trabalhos, em pequenos produtores, nós aumentaríamos o número de emprego e daríamos um maior aporte à segurança alimentar. A princípio da conversação, eu disse que no início dos anos 900, ao redor de 75% da diversidade dos cultivos desapareceu. A diversidade do cultivo que permitia uma melhor biodiversidade agrícola para contribuir a essas dietas mais nutritivas. Mas muitas dessas terras que eram utilizadas para essa diversidade de cultivo, hoje dia, simplesmente essas terras estão dedicando ao monocultivo. Vou dar um exemplo, a soja, ou esse sistema agrícola poderia ser muito mais resistente, muito mais sustentável se nós tivéssemos uma diversidade de cultivo. E outro ponto que é importante, que as mulheres agricultoras, elas não têm o mesmo acesso aos recursos que os homens, mas se as mulheres tivessem o mesmo recurso que os homens, elas poderiam alimentar uma grande parte dessa população, que eu digo acá, que poderiam ser quase 150 milhões de pessoas, se as mulheres também tiveram acesso aos mesmos recursos que os homens. Outro número importante é que 4 mil milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. E, bueno, se eu tenho algum aluno meu que me está escutando, ele se vai acordar que eu sempre digo que 60% da população mundial simplesmente não sabe o que é um telefone celular. Por que o acesso à eletricidade nos haria pensar em um melhor desenvolvimento? Porque a pobreza energética em muitas regiões é uma barreira fundamental para reduzir o hambre. Porque aí nós poderíamos assegurar, quizás, uma produção suficiente de alimento para satisfazer uma determinada demanda. E aqui eu digo, não? Porque na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, se proclamou que toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o bem-estar. E, em especial, a alimentação. Ou seja, passar hambre é um atropello a los direitos humanos. E, nesse sentido, uma de cada 9 pessoas no mundo está subalimentada. Quando eu digo subalimentada, é que essa pessoa não recebe os nutrientes suficientes para desenvolver uma vida sana. A maioria das pessoas que sofrem de hambre vivem nos países em desenvolvimento. 12,9% da população se encontra subalimentada. Ásia é o continente que tem a maior população de gente que sofre hambre. E o porcentaje em Ásia do Sul se ha reduzido em o último ano, pero em Ásia Ocidental o hambre se ha incrementado ligeiramente. Em África subsaariana, as projeções do período 2014-2016 indicam que o ratio
de pessoas subalimentadas é quase 23%. E, finalmente, o tema de los niños, ou la pobre nutrição que causa la mitad de las muertes en los niños, significando que cada ano 3.000 niños mueren al año de hambre e um de cada 4 niños en el mundo sofre de um retraso no su crecimiento, porque en los países en desarrollo la proporción puede aumentar aún más. 66 millones de niños em idade escolar primária assistem a classe com hambre em los países em desenvolvimento. 23 milhões só em África. Em nosso continente, bueno, e aqui aproveito a enviar um saludo a todos os que estão em México, em Costa Rica, em toda a Latinoamérica, em todo Centroamérica. Um gosto poder estar aqui conversando dessa temática. A propagação do coronavírus se ha sumado a outros problemas endêmicos que tem em nossa região. Quais são os problemas endêmicos que temos? A vulnerabilidade frente a los fenômenos naturais, os huracanes, as tempestades. Esses fenômenos também incrementam o hambre e a insegurança alimentar. Nesse caso, a América Latina tem um ambiente propício para os conflitos, não somente de imigração, como a população emigra por melhores condições de vida, mas a população mais vulnerável não tem acesso a provisões imediatas. Por que razão? Porque nossos países têm um problema de larga data, que é a falta de segurança alimentar, já que existem certas regiões que existe uma fragilidade econômica incrível, a desigualdade profunda, a temporada de huracanes que nós temos em Centroamérica, que cada ano azota várias nações e também aí deixa um problema claríssimo, não, de vulnerabilidade dessas populações. E esses flagelos, nós podemos somar hoje dia ao coronavírus, que se ha propagado e convertido nossa região em el epicentro del mundo, el epicentro, no caso de Brasil, com 100.000 muertos não registrados, e nesse caso, que nós podemos ver? Que a população tem dificuldades para comprar produtos básicos, que a população não pudo aceder às medidas de distanciamento social que podem evitar a enfermidade, que o desemprego afeta 44 milhões de pessoas já hoje dia, o que significa que a precariedade do trabalho e a vulnerabilidade dessas populações ha impedido que elas possam enfrentar o vírus. Ou seja, a COVID-19, a enfermidade, revelou nossas heridas mais profundas. O que é a soberania alimentar? É o direito que os povos têm de elegir o que comem, a que hora comem, porque comem, e produzi-lo também. Mas dentro desse panorama, a soberania alimentar inclui o direito a proteger e regular também a produção nacional agropecuária, proteger o mercado, os excedentes agrícolas e as importações. O que quero dizer com isso? Quero dizer que as políticas agrícolas protegem determinadas demandas e não outras. Para abordar esse risco, a Organização para a Agricultura, a FAO, insta os países a que realizem o seguinte: satisfaçam as necessidades alimentares das populações, estimular os programas de proteção social, manter o comércio mundial de alimentos, manter o funcionamento e o engrenagem das cadenas de suministro nacionais e apoiar a capacidade dos pequenos produtores para aumentar a produção de alimentos. Existem muitas organizações que trabalham com a temática de soberania alimentar. Segundo a Via Campesina, que promove a ideia de soberania alimentar através do direito de los pueblos, las naciones, ou as uniões de países a definir suas políticas agrícolas e de alimentos, como eu disse anteriormente, organizando a produção, o consumo, de acordo às necessidades de cada comuna. Nós, hoje dia,
temos um momento de renovação cultural em nosso mundo global, em el qual falamos do calentamento global e de los cambios climáticos, de la preservação e de la permanência de la espécie humana em la Tierra. E para isso, nós hemos desenvolvido um modelo de desenvolvimento sustentável que provavelmente tem como conceito a sustentabilidade dos sistemas produtivos. O tema alimentário é um tema de desenvolvimento sustentável, é um tema de sustentabilidade e é um tema que nos compromete com nossa capacidade de generar, medidas que possam produzir uma melhor vida para a população em geral. Eu me pergunto, não, como podemos transitar desse paradigma racional, que sempre privilegiou e controlou a eficiência da natureza, para um outro paradigma, onde nós podemos pensar, não é certo, na continuidade da espécie humana, se nós aún temos problemas de desigualdade social, temos problemas de hambruna, temos uma verdadeira incapacidade, do ponto de vista político e do ponto de vista social, de entregar às nossas populações uma vida digna. E para que nós podamos alcançar uma verdadeira transformação cultural, é necessário que nós pudermos transcender esse discurso ecológico. Por quê? Porque o tema do hambre, o tema da insegurança alimentar é um crime ambiental, é um crime econômico e é um crime humanitário. Desde essa perspectiva, é o que eu quis mostrar a vocês. É o que eu quis mostrar a vocês para que se deem conta que a produção de alimentos é tão importante, não, para preservar a espécie, é uma forma de eliminá-la hoje dia em nosso tempo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Una introducción sumamente profunda con respecto al significado y el impacto que tiene en el bienestar humano el tema de la hambruna. Muy claro y muy evidente en dos perspectivas. Es algo que está acompañando a la humanidad y viene y surge más bien la evidencia a partir de la existencia de una pandemia como es el COVID. Como usted lo decía, muchas de estas cosas resurgen a partir de la pandemia. Tengo algunas preguntas que quisiera compartir con usted. ¿Significa esto, doctora, que hay suficientes alimentos para toda la población humana y es un tema efectivamente de distribución de riqueza, de políticas gubernamentales, de sistemas políticos? ¿Es así? ¿Es falta de alimentos o es falta de voluntad humana? Es falta de voluntad humana, é falta de compromisso, e nós não solamente produzimos alimentos suficientes, pero também los desperdiciamos e também los perdimos, porque a pérdida e o desperdício de alimentos é algo super importante para evitar a hambruna. Mientras alguns desperdiciam, outros le falta. Además, as populações vulneráveis, elas não têm acesso a los alimentos mais baratos, não? Então, também a produção agrícola também é um tema de especulação. As populações mais vulneráveis acedem a los produtos muitas vezes mais baratos, que são os produtos industrializados, e não têm acesso a uma alimentação saudável. ¿Por quê? Porque, no fundo, esta especulação chega às populações mais vulneráveis, ou seja, quase um extermínio de uma parte da população do mundo. Por outro lado, você tem os superalimentados, que são os que têm colesterol super alto, os que comem muito, para dizer de uma certa forma, e do outro lado, o que você tem é o que eu chamei, não, de subalimentação.
que pessoas que não têm acesso à alimentação porque não têm recurso. Então, se óbvio que é um tema de compromisso, é um tema político e é um tema social totalmente está totalmente ligado ao Estado, está totalmente e desde esse ponto como estão organizados nossos países, não? Uns se morrem de comer e o outro não come. Ahora sí, ¿me escucha, doctora? Olá? Sí, nos fuimos por unos segundos, pero eso es parte de la rutina y eso suele suceder. Vamos a ver, habíamos hablado que es un tema de voluntad humana y llámense voluntad humana todos los seres humanos que tenemos la dirección de proyectos políticos, sociales y hasta de solidaridad, básicamente. Doctor, hablando del tema y este monstruo tan horrible de la hambruna, por supuesto que surge y se hace evidente con la pandemia. ¿Qué había antes? O sea, ¿cómo se podría visualizar lo que ya venía, que además es responsabilidad humana y no lo que también se le pegó a la pandemia? ¿Cómo estaba antes del COVID? Bueno, nuestros países latinoamericanos y África, por lo menos esas tres regiones que yo mostré, ya sufrían el flagelo de la hambruna, ¿no? Pero con la COVID, con la enfermedad, isso aumenta, porque essas populações que têm empregos que são totalmente precários, elas se veem aún mais afetadas por el tema de la COVID, porque elas não têm recurso para seguir sobrevivendo. E os governos não han desenvolvido programas de coesão social que possam ir em ajuda a essas populações. Eu te hablo no caso de Chile, que Chile exportava uma imagem de país desenvolvido, e durante o estallido social que houve em outubro, o que nós pudimos ver é que esta equidade, entre comillas, que Chile mostrava ao mundo, era totalmente uma verdadeira farsa, porque, no fundo, nós temos uma população vulnerável que sofre com as medidas e com o modelo econômico, não é certo? Que o modelo econômico neoliberal, o que ele propõe é que realmente essa selvageria de deixar uma classe de desfavorecidos em total abandono e uma classe social, ou melhor, uma classe dominante mesquina, que solamente pensa em seus próprios interesses. Então, se desde essa perspectiva, esses países que já estavam com temáticas tão graves como Chile, com o tema do coronavírus, realmente entram em uma crise, não? em um retrocesso econômico e, ao mesmo tempo, em uma crise social. Por quê? Porque essas populações vulneráveis, elas não vão ter acesso a los programas que o governo cria, porque desde o Estado, no caso, desde o Estado chileno, não houve nunca um modelo de coesão social que pudesse ir em apoio às populações mais vulneráveis. E isso, eu posso falar também de Brasil.
porque as medidas que ha criado o governo Bolsonaro para ir em auxílio emergencial a essas populações tampouco é suficiente, não? Então, se claro, se salva do coronavírus aqueles que podem, aqueles que têm trabalho, aqueles que têm condições de manter o distanciamento social e seguir alimentando-se. Então, se nós vamos ver quem são as vítimas dessa letalidade do coronavírus, são os mais vulneráveis, são os pobres, são os que estão enfrentando o vírus em seu dia a dia. Doctora, ciertamente esto no es una pandemia más, es algo que realmente está marcando un antes y un después que va a quedar en la historia como una época especial de la humanidad. ¿Ve usted a los países que, bueno, los países no como tales, los países están ahí, son maravillosos? ¿Ve usted a quienes gobiernan a partir del poder político neoliberal un cambio de sintonía a partir de algo que es tan vulnerable y que sigue arrojando tantos números tan críticos en desempleo, pobreza y hambruna? Mire, eu creio que a humanidade já viveu muitas crises. Eu creio que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma tragédia humana impressionante, pero ao invés de que nós criáramos outro modelo econômico, nós simplesmente incrementamos esse modelo. Então, se eu não quero ser pessimista, pero sim quisera ser realista, e penso sinceramente que nós não vamos a ter um cambio estrutural no modelo, a não ser, ou seja, aunque pode ser que aconteça que podamos ter determinados cambios que venham em auxílio ou que nos haga ver que é necessário cambiar esse modelo para um modelo quizás um pouco mais equitativo, com capacidade de enfrentar temáticas como a que estamos enfrentando agora, em la qual podamos encarar que nós dizemos que estamos no mesmo barco, não? Mas não estamos no mesmo barco, porque alguns se podem salvar e outros não. Então, eu creio que o futuro é cambiar um paradigma, ou seja, temos que cambiar todo, e para isso, os poderes econômicos e os grandes poderosos vão ter que estar de acordo com esse cambio. Então, eu vejo que estamos muito lejos de que isso aconteça, mas sim vejo que a humanidade, com o tema do coronavírus, pode estar um pouquinho mais humilde com relação a tanto avance. Então, se quizás essa humanidade se humanize um pouco mais por la destruição e por la letalidade que ha tenido el vírus. Muy bien, doctora, es casi una pregunta irrespetuosa para tantas personas que ahorita están sufriendo de hambre hacer esto, pero ¿tiene usted idea a nivel de América Latina de algunos lugares donde hay más concentración de esta problemática? Y le voy a hacer un comentario. Tengo un familiar en Costa Rica que hablando con él de cómo está toda la situación, y por supuesto, saltamos a preguntar siempre por la pandemia y que cuántos contactos y cuál es la letalidad. Pero la otra gran pandemia es el tema de la problemática social, el tema del hambre y el tema del desempleo. Y me llamó mucho la atención un comentario que me hizo y fue, pasa alguien tocando la puerta y pidiendo una lata de atún porque tiene hambre. Eso es representativo a muchas personas que hoy ya, a partir de la pérdida de empleo, pueden estar sufriendo lamentablemente esta consecuencia. ¿Hay algunas áreas en América Latina, aún antes de la pandemia, que estén claramente identificadas con los niveles más altos de hambruna? Mire, América Latina sempre sofreu, não é certo, este flagelo da hambruna. Existem populações em alguns países, como Peru, como Bolívia, como Brasil, que sofrem uma pobreza
principalmente en las áreas rurales. En el caso de mi país, que soy más, ¿cómo se dice? Tengo más poder, ¿no? De hablar de Brasil. Brasil más autoridad. Más autoridad, claro. En Brasil existen determinadas populaciones en que no hay sistema de alcantarilla. Ahora, para cuando empezó el tema del coronavirus en Brasil, se estuvo discutindo una ley para la implementación de alcantarilla, pues 8 millones de personas no recibían ese servicio. Entonces, son temas demasiado básicos, como alcantarilla, como luz eléctrica. Yo mencioné en mi ponencia. Entonces, en el fondo, la hambruna podemos juntar muchos otros factores. La falta de alimentos tiene que ver también con una falta de compromiso de los gobiernos, que son muchos, ¿no? En nuestros continentes, los gobiernos de pequeños municipios, en que utilizan la merenda que é para dar para los niños, y ellos se lo llevan y lo usan en el Caribe y en las vacaciones. Entonces, yo creo que la lacra de la corrupción en muchos de los lugares de Latinoamérica es lo que lleva a nosotros a estar en este momento lamentando nuestros muertos por la falta de seriedad de nuestros líderes, de nuestros gobernantes. Gobernantes que fueron electos por ni siquiera, en el caso de Bolsonaro, ni siquiera tener un proyecto social para la gente, pero que fue electo con un discurso que llevaba a pensar que la gente solamente sufre el flagelo de la violencia. Tú tienes lugares en México y que la gente no solamente pasa hambre, la gente tiene que salir a esconderse del narcotráfico. Entonces, son demasiados problemas que nuestro continente enfrenta y que cada vez más es necesario una reflexión profunda y un cambio profundo, no solamente en el nivel de educación de los pueblos, pero en la elección y en la perspectiva de lo que nosotros queremos para nuestra gente. Yo tengo seguridad que siempre pensé desde chica en un futuro mejor para los niños. Pero ese futuro mejor, yo ya estoy con la edad que tengo y sinceramente voy a tener que seguir luchando por un mundo que sea más equitativo. O sea, nosotros aún estamos luchando por un mundo más equitativo. O sea, la humanidad caminó muy poco desde Jesucristo, porque Jesucristo ele era um ser humano que lutava por los más desfavorecidos e nós seguimos gritando que está todo mal. Então, eu creio que a humanidade camina, como dizia Charles Chaplin, a passos muito lentos. E mientras existam pessoas mesquinas, tacanhas, que se preocupam só de ellas e que tenham a defesa de sua própria classe social, nós não vamos a poder ter um mundo mais sustentável, não? Não vamos a poder proteger os árvores, proteger os rios e proteger a atmosfera, sendo que a gente está passando hambre. ¿Por quê? Por la incapacidade de ver que o outro necessita. É tão claro quando eu lhe digo isso, o que está passando hoje no Líbano, que a população sai à calle para dizer não queremos esses governantes, e estávamos gritando desde antes que não queríamos esse governante, e por um tema de corrupção tinha um montão de explosivo, digo explosivo, eles não sabiam que era explosivo, ou sabiam, armazenado em um lugar, e por falta, e por total negligência, eles mataram 158.000 pessoas e destruíram a vida de um montão de outra gente. Então, que classe de governante temos em um mundo que se diz desenvolvido? Para mim, vivimos em la barbárie mesma. Então, se vamos, no caso, a Brasil,
em que o presidente da República está mais preocupado de defender os interesses de sua família do que saber que há 100.000 famílias de brasileiros que estão chorando a morte de seus seres queridos. Então, se é como eu hablo de hambruna, hablo de coronavírus, pero no fundo são temáticas muito mais profundas, não? A hambruna é consequência da prática criminal de alguns líderes, porque quando nós falamos de hambre, nós estamos falando de um crime. E quem são os responsáveis por esse crime, não? Os responsáveis por esse crime são uma série de homens que estão mais interessados no poder econômico que em outra coisa. Agora, eu creio que com dinheiro e destruindo o meio ambiente, eu não creio que vai existir terra para sobreviver a eles por muito tempo. Então, se nós temos que preocupar-nos em salvar a terra, pero preservar a vida, pues, como vamos preservar a vida? Vamos preservar a vida criando um sistema que seja mais equitativo, onde todos tenham condições iguais, pero nadie quer isso. Muy bien, doctora. Dos puntos importantes. Uno, lo mencionó usted y me llamó mucho la atención, y es que en el discurso ecológico no hablamos del hambre, andamos hablando de sustentabilidad por todo lado, la reforestación, lo que significa la parte ambiental, pero no incluimos en muchos de los casos, al menos en lo que he visto en bastante tiempo, el tema del hambre como una necesidad inmediata, social, perfecta, porque más clara no puede estar. Y la otra cosa que me surgió también la inquietud es, usted habla de la diversidad de cultivos como una propuesta para la generación de empleo. ¿Es así? Claro. En las zonas rurales más pobres, y obviamente esas zonas rurales fueron invadidas por el agronegócio, que transformó esas tierras en un monocultivo. Yo di el ejemplo de la soya como ilustrar, pero obviamente si nosotros tenemos un cultivo diversificado en que podamos emplear mucho más gente y desarrollar las producciones locales, obviamente vamos a disminuir a pobreza. E vamos a diminuir a pobreza, e estou segura que a agricultura familiar é a salvação do mundo, porque os agricultores vão poder produzir mais alimentos, sustentar o sustento de sua família, desenvolver o mercado local e contribuir para alimentar a outros, não? Em uma economia circular em que nós podamos ter a mesma possibilidade para todos, mas não somente para os grandes grupos econômicos, que são eles os que são capazes de incrementar essa economia. Pero se nós temos uma economia que dê espaço a todos os produtores, independentemente de su claro que é um tema político, não? Uhum. Claro que é um tema econômico, um tema político, porque se nós pudermos incrementar os recursos e dar técnica a esses produtores para desenvolver, nós poderíamos cambiar o mundo. Creio que essa é a evidência maior para que nós desenvolvemos um modelo sustentável, verdade, econômico. A economia, ou seja, dessa maneira, os produtores em seu próprio local não somente é uma evidência para a proteção da agricultura, desenvolvendo métodos e técnicas sustentáveis e limpas, não, através da agricultura tradicional. E o que nós vimos no último tempo é que os agronegócios han desenvolvido os fertilizantes, han contaminado e han criado formas que o pequeno e médio agricultor não está dentro. Então, o pequeno agricultor está desempregado, porque ele não tem recurso. Então, a ideia do sistema é que o grande seja mais grande e o pobre desapareça. Muy bien, doctora. Hay un flagelo que usted puso en evidencia y que ningún ser humano, yo creo que lamentablemente hoy, al menos hablando de América Latina, desconoce. De una u otra forma lo hemos visto gravitar en los sistemas políticos, en decisiones nefastas donde se promueve el hambre a cambio de la corrupción.
miles de seres humanos que deciden llevarse los fondos públicos, mientras que otro tanto de miles de seres humanos mueren o padecen hambre. Ahí hablamos de la corrupción, pero tengo una pregunta para usted como socióloga. Sabemos que también esto recae en responsabilidad de modelos políticos y por supuesto de personas, porque el modelo puede decir la teoría perfecta, pero quien lo ejecuta es el que toma las decisiones. Sin embargo, en América Latina hemos visto algunos cambios en los modelos políticos en ciertos países. Se ha hablado de pasar de un modelo un poco más neoliberal a sistemas, llamémosle socialistas, donde las decisiones personales no están exentas y tampoco se puede decir que no hay corrupción. ¿Tampoco han generado nada de esos modelos, doctora? Bueno, está comprovado que em todos os modelos políticos, não? E produto desses modelos políticos, modelos econômicos, han estado muito lejos, não, de atender as necessidades do povo. Eu creio que na história da humanidade nós temos experiências que han demonstrado que o povo pode estar no poder também, mas isso não significa que não apareça por aí um ditador que imponga ao povo medidas que sejam para seu próprio benefício. Então, claro, quando nós discutimos o marxismo ou tratamos de trazer teorias que sejam mais condizentes com políticas mais justas para o povo, nós caímos em modelos econômicos e modelos políticos que demonstram que sempre existe um beneficiado, que essa classe que está no poder se beneficia de los recursos que tem. Então, creio que o que temos que pensar, e eu creio que existem países que sim han alcançado desenvolvimentos que são muito mais justos, e não necessariamente com modelos comunistas ou com modelos socialistas. Sim, meu coração é socialista, sim, meu coração é mais comunista que fascista, mas sim, eu penso que a perspectiva de países que han tenido economias não social-demócratas e que han conseguido dar à população uma vida digna, eu creio que esse é o modelo que todos queremos, seja comunista, seja fascista. Fascista não, porque sabemos para onde vai, mas sim, modelos que podem dar à população as condições de vida digna que se merecem. E penso que há vários países que han alcançado desenvolvimento muito importante, mas o custo social também é muito grande. E hoje dia, pequenas sociedades que nós podemos falar desses países ricos, que dão condições a seu povo de viver uma vida digna, e que não necessariamente foi com modelos tão autoritários. Então, se eu creio que uma democracia como centro, em que nós tenhamos uma comunidade que tenha uma responsabilidade com cada um, creio que esse é o modelo que nós necessitamos. Então, se aí podemos assegurar a alimentação, a educação, a saúde, não, da população. Pero modelo que seja autoritário, que imponga e que uma classe solamente lleve todos os privilégios, eu creio que esse modelo não é bom em nenhum lugar do mundo. Então, claro, nós hoje dia estamos lamentando viver em modelo de desigualdade, em qual não temos nenhuma possibilidade de cambio. E não temos possibilidade de cambio por quê? Porque a educação que recebe o povo é tão frágil que esse povo não tem condições nem sequer de saber em quem vota. Então, se são pessoas manipuladas que votam em pessoas que lá vão explotar. Quando tenhamos capacidade de entregar à população uma educação consciente para que essa população tenha nível, para elegir a seus líderes, e que seus líderes se preocupem de elas, criando políticas que vayam a favor dessa população. Então, eu creio que podemos falar de um modelo, provavelmente o modelo que eu espero de desenvolvimento sustentável, onde não solamente preservamos a natureza, mas também preservemos o ser humano.
Porque me parece que esse modelo que nós outros vivimos, existem cidadãos de primeira e de quinta categoria, e que há alguns cidadãos que sua morte não importa, como gritam o movimento, as vidas negras importam. E as vidas negras importam por quê? Porque se morre um negro, a nada lhe interessa. Pero se se morre um branco, então são muitas temáticas de racismo, são temáticas de sexuais, não? São temáticas raciais, são temáticas sociais que estão todas involucradas nesta perspectiva e nesta nossa expectativa de um mundo melhor. Doctora, quiero hacer un paréntesis para compartir un comentario que hay acá y dice, excelente disertación de la doctora Eugenia. Es luz que nos ilumina en la forma de conciencia sobre nuestra responsabilidad como beneficiarios, no como dueños de esta bella aldea global llamada Tierra. Creo que sus palabras generan una concientización profunda, una reflexión, nos ponen a pensar en lo que está al alcance de cada uno de nosotros para hacer más justa, más digna la vida de los seres humanos, sea desde los entornos políticos, comunales, empresariales, porque simplemente somos pues todos iguales viviendo en este maravilloso planeta. Hay un dato que me llamó también la atención y usted habla de 12 millones de personas en condiciones de hambre si la pandemia llegara hasta diciembre, ¿es así? Sí. Y esto parece que se extiende porque no hay ninguna garantía de vacuna y aún si llegara la vacuna, la disponibilidad de esta, pues dependerá también de las capacidades o influencias hasta políticas de algunos gobiernos. Quiere decir que el tema sigue en el tapete y sigue estando grave. Otro tema, doctora, que en algún momento conversamos y tiene que ver con la agricultura. Hay una diferencia entre agricultura y alimentación sana. ¿Cómo nos podría ilustrar la doctora Dos Santos este tema? Alimentação sana. Mire, creio que se nós tivéssemos uma produção agrícola e políticas agrícolas, políticas também de alimentação, no caso, políticas alimentares que viessem desde os estados, que promovessem, não sei se está bem a palavra que estou falando, mas que promovesse a alimentação sana, eu creio que poderíamos ter populações que tivessem muito mais saúde. E essas populações com muito mais saúde teriam hoje dia muito mais condições, através de seu sistema imunológico, de enfrentar o coronavírus. Eu não digo que o sistema imunológico seja o único que influi en el combate al coronavirus, pero las enfermedades previas que essas pessoas adquirem por el hecho de que se alimentam mal ou não com o suficiente nutriente, hace com que elas tenham uma fragilidade ao enfrentar o vírus e por isso o vírus se torna mais letal em regiões mais vulneráveis. ¿Por quê? Porque se tivéssemos mais fruta, mais verdura, e se tivéssemos a capacidade de que essas populações tivessem acesso a frutas e verduras mais baratas, certamente eu creio que nós poderíamos ter uma população mais ativa, uma população quizás, né, com um pouquinho mais de fortaleza para enfrentar o momento que estamos vivendo. Pero se as populações seguem alimentando-se com o mais barato e os governos, os estados, não os governos, perdão, os estados não têm capacidade em políticas de alimento que essa alimentação sana e saudável pueda chegar às populações mais vulneráveis, infelizmente, nós vamos ter a letalidade que temos. E a diferença que você me pergunta tem que ver alimentação e produção agrícola ou agricultura. Óbvio, se tu tem uma agricultura, não é certo? Em que tem uma diversidade, e essa diversidade de cultivo é reconhecida por uma política de desenvolvimento, é óbvio que este cultivo vai chegar às populações mais vulneráveis. De outra maneira, por quê? Porque o produtor rural ele vai ter condições de entregar a sua produção muito mais barata, sem intermediário,
Entonces, tú no vas a tener solamente un supermercado para ir a buscar verdura cara que tú no puedes comprar, ¿no? Entonces, claro, la población más pudiente, la población más adinerada, tiene acceso a las bondades del sistema, pero la otra población no. Por eso que yo pienso que cuando hablamos de globalizar, nosotros hablamos de globalizar lo bueno, la tecnología, que yo puedo estar acá, ¿verdad? Essa tecnologia, pero a globalização está mais que provada que nós hoje em dia globalizamos lo malo, no caso do coronavírus. E nessa globalização de lo malo, quem sofreu? Quem não teve acesso à bondade do sistema. Então, se nós necessitamos, a propósito de uma outra pergunta que você me hizo anteriormente, necessitamos de uma outra globalização. Uma outra globalização que sim globalizemos lo bueno, que sim globalizemos para todos, não para uma minoria adinerada ou uma minoria que trabalha muito como nós, não sei, que pueda ter acesso a essas bondades, a esses benefícios, que no fundo eu creio que o mundo seria muito mais tranquilo se todos nós tivéssemos a mesma felicidade de ter alimentos, de ter educação e de ter saúde quando necessitamos. E creio que o tema da alimentação é um tema transversal, é um tema importantíssimo quando falamos de alimentação saudável, quando falamos de deporte, quando falamos de vida sana, de vida digna. E, se você se dá conta, a obesidade, o sedentarismo, está também nos lugares mais vulneráveis. Então, são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que mais morrem, porque são as pessoas que pareciera que ao modelo não les importa. ¿Qué dicen los grandes y famosos reconocidos organismos que se encargan de legislar el planeta en este y muchos otros temas, y temas a los cuales asumo que cierran sus oídos muchas veces? Eu creio que a Organização das Nações Unidas ha hecho um trabalho importantíssimo. A Organização Mundial de la Salud, creio que se não fossem esses organismos, nós estaríamos em situações pior. Creio que a Organização Mundial de la Salud ha tenido, apesar que podemos ter nossas críticas nesse momento, ha tenido um trabalho fundamental. Creio que também os científicos, os profissionais de la salud, han trabalhado incansavelmente para que nós pudiéramos chegar a menos mortos. Pero eu creio que os grandes responsáveis de las letalidades são os governos que han transformado a pandemia em questões políticas. E, mientras tanto, han confundido a população e han tentado, como Donald Trump ou como Bolsonaro, desde seu negacionismo da ciência, o que han intentado é confundir a população para salvar uma economia e salvar seus interesses, que são interesses que eles creem que lo vão a salvar, que vão a salvar a Terra, pero creio que a extinção de nossa raça humana não é uma realidade. Então, creio que se a pandemia houvera sido tratada em comunhão com todos os estamentos políticos e todos estivessem no mesmo ponto, e nós pudimos ver isso em outros países que han enfrentado melhor a pandemia, houvéamos salvado mais vidas. Eu creio que se esses líderes tivessem se preocupado com esses discursos das organizações mais importantes no combate ao coronavírus, nós haveríamos alcançado mejor êxito. Doctora, los países en vías de desarrollo adquieren préstamos millonarios de las instituciones que gobiernan esa área económica del planeta y no se ven los resultados en la inversión social. ¿Cuál es su concepto de esto?
Bueno, yo no puedo eliminar, ¿no es cierto?, que la economía es la base de nuestra vida. Creo que los recursos, eles têm que ser invertidos e ellos têm que trabalhar em função, vuelvo a dizer, em função não solamente de beneficiar uma classe social, pero claro, como esos mismos são los que têm são los dueños de los medios de produção, eles obviamente se preocupam de beneficiar a si mesmo e a meia dúzia de aduladores que tem por aí, pero no fundo, creo que a economia é que move nossa vida, nós necessitamos trabalho, nós necessitamos desenvolver-nos, a economia é uma ciência, não? O trabalho, por exemplo, que você faz, eu vejo assessorias, empresas empresariais Gamboa, seu trabalho é importantíssimo, mas eu creio que dentro de todos os trabalhos há momento de reflexão e de saber hasta que ponto nossas inversões não estão eliminando uma parte da humanidade. Então, se não estão eliminando categoricamente, não? Quando tu tens uma indústria que durante milhões de anos nós produzimos sem pensar no calentamento global, e vem a ciência com suas próprias inversões e comprovam que nós estamos produzindo de maneira equivocada, que gastamos demasiada energia, que existe a energia eólica, que existem energias limpas. Então, eu creio que podemos invertir de maneira a criar um mundo que seja mais agradável, porque não podemos pensar que a tecnologia vai parar. Não, temos que invertir em tecnologia, mas uma tecnologia que seja em benefício nosso, que seja em benefício do outro, que seja em benefício de todos, não em benefício de um grupito, não? Que nesse sentido podemos criar um mundo economicamente sustentável. E economicamente sustentável é ter responsabilidade social, é criar o conceito de cidadania global, é pensar na educação para a paz, é criar um mundo mais capaz de satisfazer nossas necessidades, mas, ao mesmo tempo, preservar a natureza e não controlá-la e destruí-la. Então, eu creio que essas inversões elas seriam de muito melhor, de muito melhor propósito se pensáramos em uma sociedade em que todos estivessem incluídos, não excluídos, todos incluídos, os negros, os brancos, os gays, los homossexuais, as lesbianas, os trans, os judíos, los muçulmanos, los católicos, pero em um mundo diverso, porque isso também é sustentabilidade, não? E que todos estejamos incluídos, pero em prol de uma vida mais decente, bom? Em que eu não tenha que sofrer porque penso que meu vizinho não come, em que eu não tenha que sofrer porque há uma violência urbana que me impede de caminhar. Pero cada um está em seu mundo, então se não há esta reflexão sobre o outro, ¿no? Essa alteridade, essa empatia. Doctora, gracias por tanta conciencia social. Una pregunta que puede ser muy abierta o muy puntual para usted como socióloga y para alguien con ese profundo compromiso social. Estamos a pocos meses del 2021. Algunos le han llamado el año cero. ¿Cómo le llamaría usted al próximo año y cómo lo ve venir en función del impacto económico y social que esta pandemia ha dejado, más lo que ya venía? Eu creio que nós vamos viver um período de recessão grandioso, mas eu creio que nenhum período de recessão isso com que a humanidade tivesse consciência e criara uma nova forma de pensar. Os períodos de recessão han criado às vezes muito mais eficiência na selvageria do que outra coisa. Eu creio que 2021, eu espero que traga muita esperança. Eu espero que essa recessão nós podamos desde o Estado desenvolver
algunos programas que puedan ir más en apoyo a las poblaciones. Y espero que la recesión no traiga este sello, ¿no es cierto?, de eficiencia extrema, que podamos criar un modelo más salvaje que este. Yo eso espero, porque las experiencias han mostrado que los periodos de recesión no fueron periodos de reflexión en que los que tienen el poder no pudieron desarrollar modelos mucho más amenos y más preocupados del social. Así que creo que 2021 puede ser una continuidad 2020, que vão estar todos preocupados de salir de la crisis y podemos quizás, si mi visión del futuro no sea tan pesimista, yo creo que quizás podemos vivir situaciones peores. Este es lo que yo pienso. Muy bien, doctora. Ojalá que eso que usted calificó en este conversatorio como la humildad relativa a la que nos hemos sometido los seres humanos en función de este jalón de orejas por parte de una pandemia, sea sostenible. Si hablamos de sostenibilidad, ojalá que la humildad sea sostenible, porque no hay otra. Realmente no es un discurso que ya debería ser ni político. Puede ser que los políticos empiecen también a utilizar este discurso, más solidaridad y más igualdad como parte de su estrategia, pero realmente sí es un discurso que debería calar en la humanidad, porque o más solidaridad o no salimos de esto. Creo que es algo que usted nos ha compartido hoy y en lo personal me queda muy claro, y sobre todo la preocupación porque otro tenga que comer. Así pero, que... ¿le puedo decir algo? Yo creo que Claro. los líderes mundiales, esos que no valen nada, yo creo que ellos van a utilizar el tema de la responsabilidad social, ellos van a utilizar el tema de la igualdad social, pero solamente del punto de vista populista, para su propia demagogia, y si nosotros no tenemos el surgimiento de nuevos líderes que tengan una otra visión, nosotros vamos a seguir en ese ciclo como siempre, ¿no? Yo espero que tengamos periodos y que termine ese periodo neofascista que estamos viviendo y que podamos tener un periodo en que aparezcan líderes que puedan ser un poco más demócratas, ¿no? No estoy hablando de Joe Biden, no estoy hablando de él, pero líderes más demócratas que sean capaces de entender y de sentir, ¿no? O que nosotros tenemos que criar como modelo para el futuro. Independentemente de eso, lo demás es populismo barato, que está súper claro, y simplemente la prensa, las comunicaciones juzgan, ¿no? Que pero aí Bolsonaro está dizendo, Trump está dizendo. Para mim, essas duas pessoas, Bolsonaro e Trump, representam a barbárie mesma, e essa barbárie é a hecatombe que têm em seus países, em termos de morte. Eu não sei qual é o número e como está em Costa Rica. Eu hoje dia estive buscando o número da pandemia em Costa Rica. Eu não sei como ha sido. Ahorita supera los 220 muertos por ahí. Se dio un incremento en los últimos días. Los primeros días estuvo muy controlado, con números muy conservadores. Pero bueno, lamentablemente es un tema educativo, el también mantener la seguridad personal, condiciones. Está el dilema que es globalizado, la economía y la salud. Han habido fuertes presiones por parte de los sectores productivos, y por supuesto porque la gente necesita trabajar para comer, y por otro lado está la parte sanitaria a través del gobierno, que ha tenido muy buen seguimiento, pero esa disyuntiva ha generado un mayor número de incrementos. Se ha pasado
de tener números conservadores como 80 personas contagiadas por día, a tener 700, creo que en alguno de estos días llegó a 1019, números de 400, 500. Entonces, por supuesto que ya es un tema de transmisión comunitaria, y en estos momentos es donde se está practicando ya la apertura comercial, así que también hay un tema muy educativo y es, hay apertura porque hay que comer, pero necesitamos reforzar las medidas sanitarias a partir de la educación, porque sigo pensando, y lo he dicho muchas veces, lo he dicho aquí, lo he dicho en lo privado, creo que es un tema educativo donde lamentablemente ahorita quisiéramos que la gente haga conciencia en una semana de lo que significa toda la parte de prevención en salud. Hemos visto gente lamentablemente haciendo fiestas privadas, atacando policías que llegan a hacer corrección de sus actos. Es un tema que por supuesto es social y creo que la educación también necesita aprender mucho de esto, porque el tema de cuidar la salud está por encima de muchas prácticas que hoy no se justifican para nada. Sí, lamentablemente va en ascenso, como en todos los países, pero sí, vivimos un momento un poco, no sé si idealista, pero también real, donde al principio hubo muy buena contención, incluso fue motivo de felicitaciones en medios internacionales, pero ya el tema se salió de control. También tenemos algunos otros elementos externos que se suman. Y sí, ahorita estamos como en una época de mucho cuidado, porque proporcionalmente con respecto a la población, que es de 5 millones de habitantes, pasar de tener 12 personas fallecidas a tener ya 220 por ahí, pues ya es algo que está generando, digamos, es entre comillas normal por razón de pandemia y estadística. La temática es la capacidad instalada hospitalaria para atender pacientes en unidades de cuidados intensivos y estas contingencias que los sistemas de salud deberían tener, pero que ya no están siendo suficientes. Ahí está el tema también, no solamente las personas que lamentablemente fallecen, sino la capacidad de atención de una población enferma. Fantástico, é isso mesmo. E essa fragilidade... Sí, se están abriendo ya las fronteras. Sí, Costa Rica ha tenido una inversión social desde en los años 40, que ha creado un modelo sanitario de mucho respeto en temas de prevención, técnicos de atención primaria, unidades descentralizadas de atención en salud que se llaman equipos básicos de atención integral. Ahí se está viviendo, yo diría, esta pandemia está agarrando parte de lo que ha sido la inversión social de Costa Rica en salud, en educación, a partir de reformas de los años 40, también la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sido como el caballito de batalla. Lo que pasa es que se están gastando. La Caja ya también está evidenciando sus debilidades en la atención del sistema, el tema educativo también. Entonces, como que necesitamos reinvertir socialmente en un nuevo planteamiento, porque también la pandemia nos está poniendo en evidencia muchas de las debilidades que aparecen en diferentes países. Así es. Sí, así un país es. muy lindo, invitada a Costa Rica cuando usted desee, muy verde, muy practicante de la conservación del ambiente, ya abrió fronteras a vuelos de el Reino Unido, Canadá, está en un proceso apenas de apertura, llegaron algunos turistas de Alemania y pues la vida continúa. Y sí, ahorita ha tenido un golpe enorme por el cierre de fronteras en general, que tardó de marzo hasta hace unos 15, 22 días, y es un país con una, donde el turismo es parte de los ingresos principales. Entonces, cerrar las puertas durante tantos meses realmente tiene gente en condiciones precarias a nivel de empresas turísticas medianas y grandes. El impacto es muy grande, pero bueno, ahí estamos y seguimos adelante. Exactamente. Doctora, no tengo más que agradecerle. Desde la primera vez que conversamos, yo esperaba este día, sabía de lo que íbamos a ganar quienes la escucháramos. Qué privilegiados son también sus estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile. Y pues yo creo que no la quiero atrasar más, ya son las
11:15 de la noche en Santiago. Sí. Y realmente esperaría en otro momento pues volver a compartir, son infinitos los temas y sé que su aporte es de gran valor, es cumple el principio de reflexión, pero por ahí decían hace unos días, el anhelo sin acción se queda en frustración. El tema es cómo incorporamos estas recomendaciones suyas para que al menos una persona alrededor nuestro pueda comer. Y si hacemos eso, creo que todos estamos contribuyendo ayudar a que otro ser humano al menos tenga lo necesario para alimentarse. Sim, eu agradeço muito, cuídense muito, cuídense todos, muchas gracias. Gracias, doctora, buenas noches y muchísimas Buenas bendiciones noches. para usted hasta Santiago. Bendiciones para usted también, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.